Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma ação de promoção de saúde, desenvolvida pela DIPROS, a Divisão de Promoção de Saúde do TRT da Primeira Região, que pertence à Coordenadoria de Saúde. Eu sou a Fernanda Berriel, sou assistente social e hoje estou aqui com uma nutricionista convidada, a Paula Porciúncula. Primeiro, agradeço imensamente a Paula por estar aqui, né, pela disponibilidade de fazer essa ação conosco, tão importante para os nossos magistrados e servidores. É um tema que sempre desperta, né, muita vontade, muito interesse das pessoas em conhecer um pouco mais, porque a gente tem uma preocupação cada vez maior, né, com a saúde e com uma forma de prevenção ao adoecimento, né? E a gente sabe que a alimentação é uma forma de alcançar esse objetivo. É, Hoje, né, a gente vai ter uma palestra que a gente nomeou de Reconectando o Corpo e a Consciência Alimentar. O autoconhecimento melhorando a relação com a comida e a percepção das sensações corporais. A Paula, ela é formada em nutrição e gastronomia e é pós-graduada em nutrição clínica. Tem certificação do curso Método Sophie para o atendimento, né, com uma abordagem comportamental e está em formação em um curso de mindfulness. Então, nós convidamos a Paula justamente porque os princípios, os valores, a forma, né, de abordagem da relação com a alimentação é muito similar, né, à nossa dos projetos que a gente desenvolve na divisão de promoção de saúde, como o projeto Minha Melhor Medida, né, que é sempre um projeto que tem que é muito importante lá, muito bem aceito, muito bem desenvolvido, gosto de um projeto que a gente tem muito carinho por ele. Então, Paula, mais uma vez, agradeço muito a sua presença aqui hoje e passo a palavra para você, para nós, para passar o seu conhecimento, né, compartilhar aí conosco um pouquinho sobre esse tema. Bom, eu que agradeço o convite, estou muito feliz em estar aqui para fazer uma conversa, nem chamo de palestra, vai ser uma conversa. Então, eu tenho uma formação em nutricionista, depois eu ingressei no tribunal, me formei em direito, e ao me aposentar, resgatei minha profissão anterior. E fiz curso de gastronomia, fiz algumas especializações, e realmente ingressei nessa área por ter essa visão diferente de quando eu me formei, que é a abordagem comportamental, que realmente me conquistou. Sou apaixonada, me responde muitas questões que eu tinha na época da minha formação, lá atrás, e realmente é um olhar muito integrativo, né? Que passa por várias situações e envolve psicologia, sociologia, áreas afins, neurobiologia. Então, nós temos assim uma interligação de disciplinas que nos explica muita coisa, inclusive explica a obesidade. Então, eu queria começar a falar, antes de começar a falar, melhor dizendo, eu quero citar um historiador italiano, Massimo Montanari. No livro Histórias da Mesa, ele fala sobre comida, de uma forma muito peculiar. As narrativas sobre a mesa têm tanto a dizer porque é a própria mesa que narra. Ela narra a fome e as maneiras como o homem procurou transformá-la em ocasiões de prazer. Narra a economia, a política, as relações sociais, narra os paradigmas intelectuais, filosóficos, religiosos de uma sociedade. A mesa narra o mundo. Então, o tema da minha palestra é reconexão. Então, nós partimos do princípio que, em algum momento, já estivemos conectados e nos afastamos de alguma forma dessa conexão, seja a conexão com o alimento, como a conexão com o próprio corpo. Então, quando eu vou pensar em comida, eu tenho que pensar no significado que a comida tem na nossa vida. Muitas pessoas vão direcionar o significado ao prazer, outras em relação às necessidades fisiológicas do corpo. Então, eu vou citar aqui 5 sentidos que a comida tem na nossa vida, vamos dizer assim. Então, o sentido nutricional, para você atender uma demanda de energia, de nutrientes, para o seu funcionamento corporal. O sentido do prazer, que é o sentido que normalmente as pessoas mais pensam, que é o sentido de você atender uma vontade em relação ao paladar daquele alimento, né? O sabor, a textura, o aroma, todos os sentidos que envolvem o ato de comer.
Então, é o sentido mesmo sensorial da comida. E como o historiador disse, a questão cultural também é importante, porque a comida ela vai refletir a forma de viver de um povo. Tem as comidas regionais, tem as comidas dos países, e a comida ela também vai se interligar com questões externas ao próprio ato de comer, que é a forma de comercializar essa comida, da agricultura, a influência da mídia, a influência da indústria alimentícia. Todos esses aspectos também envolvem o sentido de comida. Temos também o sentido agregador da comida. Nós socializamos em torno da mesa. Seja na nossa forma de comer, diariamente, com os colegas de trabalho, em família, seja em celebrações, as pessoas se reúnem em torno da mesa. Então, há esse sentido agregador também do ato de comer. E temos o sentido também do resgate afetivo, quando nós pensamos num prato que foi feito por nossa avó, por nossa mãe. Então, esse resgate sentimental também está depositado na comida. Então, todos esses aspectos, eles que estão relacionados com a comida, eles têm que estar interligados no ato de comer. Então, nós não podemos pensar na comida só no aspecto nutricional, porque nós temos os outros aspectos. Seria uma forma muito pobre de você pensar em comida. E também, por exemplo, uma pessoa que não olha para a comida com aspecto agregador, que são as trocas, tudo que acontece de socialização em torno da comida. Então, se você pensa na comida só por um aspecto da comida, você já está tendo uma falta de sintonia, um desequilíbrio, uma desconexão com a comida. Então, desenvolver uma relação adequada com a comida é levar em consideração todos esses fatores, enxergar o alimento em toda a sua plenitude. Então, nós, quando pensamos nisso, nós podemos fazer melhores escolhas. Porque, pense bem, você pode pensar numa comida calórica e pensar, não, essa comida é inadequada, ela faz mal para você porque tem calorias, tem excesso de gordura. Tá, mas isso vai depender do contexto. Porque se eu for numa celebração, uma festa, vamos citar um aniversário infantil, e a gente vai comer aquele brigadeiro, porque faz parte daquele contexto. Então, até a noção de saudável, ela deixa um pouco de ser aquela coisa rígida, porque tem que atender o quê? A socialização, ao contexto. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade de olhar para a comida sem demarcar o que é comida saudável. Então, a comida saudável ela tem que ser buscada, sim, mas ela também tem um contexto. Então, a consciência alimentar, ela envolve, desculpa, o que, o como comer e o porquê comer. Vou falar agora do que comer. Essa pergunta, o que comer, ela já foi melhor respondida há, vamos dizer, uns 40 anos atrás, talvez. Porque quando a gente pensa que há uma oferta imensa de alimentos nas prateleiras do mercado, essa oferta enorme de alimentos, ela, na verdade, confunde um pouco. Porque se você tem mais acesso à comida, você fica naquela dúvida do que você vai escolher para comer. Antes, na época das nossas avós, era muito fácil responder o que comer. A alimentação era mais simples, né? Você teria acesso a comidas mais frescas e o que estava disponível era essa comida que a gente chama de comida de verdade. Então, a indústria alimentícia ela desenvolveu muitos produtos para atender as demandas do mercado. A demanda por produtos mais saudáveis, a demanda por produtos fitness, né, para ganhar mais massa muscular, a demanda vegetariana, de veganos. Então, a demanda de praticidade, que são as comidas que já vêm prontas para o consumo, os congelados, que é só colocar no micro-ondas e aquecer. Enfim, a indústria ela vai e oferece esses produtos porque é uma demanda. Contudo, quando eu penso no alimento saudável, aquela tarja que aparece naquele pacotinho dizendo que ele é fitness, ou que ele é diet, que ele é light, e se autodenominando saudável, é um pouquinho confuso isso para a gente realmente. Será que aquele alimento é mais saudável de fato? Se nós formos ver a composição dos alimentos, tem substâncias que nós nem conhecemos, nem sabemos o que são. Então, por exemplo, nós temos realçadores de sabores. Esses realçadores de sabores, eles são colocados ali para incentivar, aumentar o consumo. Aumenta a palatabilidade do alimento, então você consome mais.
Então, isso é saudável? É um questionamento que nós podemos fazer. Eu adoto uma regra, não vou falar regra, mas um estilo de vida de desembalar menos e descascar mais. Isso aí já dá uma noção que realmente esses alimentos processados, industrializados, eles vão pagar um preço no nosso corpo se eles forem consumidos com frequência. Ainda mais do que provado o aumento de doenças crônicas ligadas ao alto consumo desses alimentos. Diabetes, hipertensão, colesterol alto, obesidade. Então, é uma questão racional, passa pelo racional nós fazermos melhores escolhas. Então, como eu vou pensar no que comer? Talvez resgatando a culinária, resgatando receitas de família, fazendo um planejamento para comprar alimentos frescos. É claro que tem que envolver planejamento e organização, porque tem os dias da feira, né? Nem sempre está disponível uma feira próxima de casa. Então, o comer saudável, ele envolve outras questões na nossa vida. Um bom planejamento, envolver outras pessoas da família nessa confecção de comidas mais saudáveis, ou delegar, né? Contratar alguém para fazer uma comida mais caseira para você, e mesmo comendo fora de casa, fazer melhores escolhas. Nos restaurantes aqui, nós temos uma variedade grande de comidas, e tem comidas com esse perfil mais saudável, de fato. Então, eu também pedi para a Fernanda para ela adicionar um link nos comentários ou na descrição do vídeo do Guia Alimentar para a Saúde da População Brasileira. Esse guia ele foi publicado em 2014, ele é muito útil, porque ali, numa linguagem bem simples, bem acessível, ele vai mostrar o que são os alimentos processados, ultraprocessados, como que se configura uma alimentação mais saudável. Eu recomendo realmente o acesso a esse guia. Eu pedi para ela, até inclusive, para botar o guia resumido, que é mais fácil de ser lido. Agora eu vou falar sobre o como comer. O como comer, infelizmente, virou como se fosse um piloto automático. No meio de todos os afazeres da nossa vida, nós nos dedicamos um pedacinho muito pequeno do nosso tempo para o ato de comer. Então, quando a gente pensa no como comer, a gente tem que pensar basicamente no ritual da alimentação. Parar, ter uma mesa bonita, comer, mastigar, prestando atenção no que você está fazendo. É o comer atento. Então, significa você valorizar aquele momento que você está se alimentando. Por quê? Nós temos um relacionamento, vamos dizer assim, entre o intestino e o cérebro, que ele precisa de um tempo para que realmente aconteça todas o início da digestão, as sinalizações de saciedade. Então, além de você ter mais prazer e de saborear a comida, comendo mais lentamente, prestando atenção, você também possibilita que o seu organismo faça essas ligações necessárias. E então, a gente tem que tentar... Isso é o que une o útil ao agradável. Nós vamos saborear mais a comida e, organicamente, nós estamos fazendo um bem para o nosso corpo. Então, muitas vezes, a gente tem que perceber que aproveitar aquele momento da refeição para acessar o celular ou para ver um noticiário, ele vai fazer com que a gente desvie o foco da alimentação. Eu tenho tem várias técnicas, aliás, nessa nossa abordagem em relação à consciência alimentar, que uma delas que eu gosto muito é você deixar o talher pousar no seu prato entre uma garfada e outra. Você soltar as mãos do talher e prestar atenção na mastigação. E só voltar a pegar no talher novamente quando você tiver engolido aquele bocado. E também colocar uma quantidade menor no garfo, também faz uma diferença. Então, são pequenos detalhes que nós podemos praticar para reaprender, vamos dizer assim, a valorizar esse ritual da alimentação. Então, estar atento a todo o ambiente que envolve alimentação, respeitar e honrar cada momento, respeitar quem fez a comida também é importante. Como a Fernanda me apresentou, eu fiz gastronomia, então eu gosto de cozinhar. E quando a gente gosta de cozinhar, quem ama fazer isso, normalmente coloca, além daquela receita tradicional, faz alguma coisa de diferente, de criativa, um tempero diferente. Você imagina servir uma mesa, as pessoas
sentarem à mesa, comerem rapidamente, não perceber sequer aquele tempero que você colocou para dar aquele toque especial. É muito frustrante para o cozinheiro. Então, até honrando quem fez a comida, é importante que a gente valorize esse ritual da alimentação. E outra coisa que eu acho interessante é perceber os sabores, vamos dizer assim, não só os sabores, os sentidos da comida. Eu presto muita atenção no aroma que uma comida tem, né? Por exemplo, tem um café passando na cozinha. O que acontece comigo? Eu adoro o cheiro do café. Quando eu vou saborear esse café, eu já não me agrada tanto o sabor, quer dizer, esse sentido do aroma ele está mais aguçado em alguns alimentos. É muito interessante esse autoconhecimento também do que nos agrada no ato de comer. Agora eu quero falar sobre o porquê comer. Então, quando eu falei no que comer, tinha uma situação um pouquinho de racionalidade nessa questão, né? A gente fazer escolhas, ir no mercado, pensar no que comer. Ok. Agora, o porquê comer, infelizmente, ele tem um aspecto muito emocional. Não falei infelizmente, mas nem é para falar assim. O infelizmente seria a falta de regulação desse comer emocional. Comer emocional é uma coisa aceitável, sim, porque quando a gente sabe o que está acontecendo com a gente, que a gente está fazendo uma opção em comer aquele prato, aquele alimento, porque eu estou com algum sentimento que está me levando a comer aquele alimento, independente da minha fome física. Então, como não depende de escolhas conscientes, o autoconhecimento é fundamental. Entender o que nos motiva a comer, se há uma fome fisiológica, uma vontade. E essa vontade ela pode ser modificada por um sentido, que é o sentido visual. Eu vejo uma comida mesmo sem estar com fome e tenho vontade, por exemplo, um bolo, né? Que eu vejo numa doceria, eu tenho vontade de comer aquele bolo mesmo sabendo que eu não estou com fome. Isso seria um sentido que foi aguçado. E existe também uma motivação que pode ser um sentimento. Pode ser um estresse que você passou, pode ser tristeza, raiva, tédio. Então, essas situações todas podem nos levar a um comer emocional para escapar de uma realidade, para lidar melhor com esses sentimentos negativos e até o mesmo com o tédio. Então, quando tem uma necessidade de alívio e nós vamos buscar prazer, normalmente esse prazer é buscado de forma imediata, é urgente. Então, é muito fácil você identificar quando você para pensar sobre isso. Essa necessidade é urgente, é imediata, eu tenho que comer. Às vezes eu não sei nem o que comer, mas eu tenho que comer algo. Então, quando acontece isso, muitas vezes nós recorremos a alimentos que têm muita caloria, que têm muito carboidrato, porque além deles nos dar uma energia imediata, eles vão ativar uma área do cérebro que está relacionada ao prazer. Ou seja, eu não preenchi aquele vazio emocional, então eu preciso preencher uma parte do meu corpo com comida. O problema é que depois que você come, muitas vezes vem um sentimento de culpa, até porque depois você percebe que você não estava com fome, ou vem uma sensação de que não era bem isso que eu queria, isso não me satisfez. Ou seja, nem essa lacuna emocional nós conseguimos preencher com o alimento. Então, a gente pode identificar também esse comer emocional quando a gente vagueia pela cozinha procurando alguma coisa. Abre geladeira, abre armário, não sabe o que quer comer, mas eu quero comer alguma coisa. Então, quando a gente não reconhece que isso não é uma fome física, então a gente tem que identificar essa fome emocional, a gente tem que fazer os porquês, né? Será que essa vontade ela depende de uma vontade de alimentar o meu corpo ou uma vontade de alimentar uma emoção, esconder uma frustração, uma compensação por um dia ruim, ou mesmo uma recompensa? Então, o que a gente precisa fazer é desenvolver esse autoconhecimento. Quando a gente lida com essas questões de forma saudável, ou seja, entendendo o que está acontecendo, a gente pode fazer uma opção realmente. Eu vou me dar esse prazer de comer isso, mesmo sabendo que eu não estou com fome, porque eu estou precisando disso. Ou eu posso fazer uma outra opção, uma opção que seria uma adaptação de comportamento. Eu posso, quando eu estou com tédio, ao invés de ficar vagando na cozinha procurando alimento, eu vou passear com o meu cachorro na rua, se eu tiver um cachorro. Ou eu vou fazer uma caminhada, eu vou ouvir uma música, vou na academia, enfim, eu vou buscar alguma forma
que me satisfaça e que preencha esse tédio que eu estou sentindo no momento, que não seja a comida. Então, numa situação de quero relaxar, o que eu vou fazer? Eu tomar um banho quente, eu vou fazer uma meditação, se eu tiver o hábito de meditar. Enfim, a gente tem condição de buscar meios para suprir aquela emoção. Se for uma tristeza a gente pode ter vontade de chorar. Então, vamos lidar com essa emoção da forma que ela é. É uma emoção, eu estou querendo chorar, eu vou chorar. Agora, eu não vou chorar e vou pegar o alimento e vou substituir essa tristeza. Isso que a gente tem que entender como lidar. E quando a gente não consegue lidar com isso de uma forma que nós próprios nos autorregulemos, nós podemos procurar ajuda, no caso, para você saber lidar com essas questões. São questões que podem ter um fundo psicológico, enfim. É possível entender o que está acontecendo com a gente de uma outra forma. Agora eu vou falar sobre reconexão corporal. Como vimos, nós falamos sobre fome física e fome emocional. Desculpa. Vou falar de novo, hein? Você corta isso, Fernandinha. Agora eu vou falar de reconexão corporal. Eu falei sobre fome física, então eu queria que vocês entendessem o que seria essa fome física. Ou melhor, eu queria que vocês pensassem o que é a fome física para você. De que forma essa fome física aparece para você? É uma dor no estômago? É um roncar? É uma dor de cabeça? É uma sensação de distração, que eu não estou prestando mais atenção no que eu estou fazendo? Então, será que vocês percebem os sinais da fome? E em relação aos sinais da saciedade? Normalmente, os sinais corporais eles são muito individualizados. Cada um percebe de uma forma. E muita gente não percebe, na verdade, nem o sinal da fome, nem o sinal da saciedade. Então, ter consciência do que acontece no nosso corpo é uma habilidade importante. Tem sensações que nós sentimos com facilidade. O frio, sentimos a pele arrepiar. É uma situação de perigo, sentimos o coração acelerar, o coração parece que vem à boca. Então, esse sentido, que é um sentido muito de conexão mesmo com o corpo, chama-se interocepção. E esse sentido, ele é muito, vamos dizer assim, instintivo. Essa capacidade, inclusive, ela é natural nas crianças. Imagina a criança que está se alimentando e ela normalmente come aquela quantidade que a mãe bota no prato. Mas um dia ela não está com vontade de comer aquilo tudo. Seja porque ela não fez atividade física que despendesse tanta energia, seja porque ela tenha tomado um café da manhã mais reforçado, ela não tem aquela vontade, ela para. Esse momento que ela parou de comer é o momento que ela percebeu o sinal da saciedade e parou. Então, o que normalmente acontece, né, por uma questão de cuidado mesmo das mães, dos pais, é você incentivar essa criança a comer o prato todo. Nesse momento, ela está deixando de perceber o sinal da saciedade e está atendendo um desejo externo. Então, quando a gente terceiriza essa sensação, perceber esse sinal, nós estamos fazendo uma desconexão. Essa desconexão, então, ela muitas vezes se inicia na infância e vai ao longo da vida acontecendo. Outra forma de terceirizar essa sensação é quando nós fazemos dietas muito rígidas ou temos aqueles horários muito rígidos de alimentação, de 3 em 3 horas, não damos tempo de perceber o sinal da fome e, com isso, comemos, vamos dizer assim, sem a conexão necessária com o nosso corpo. Agora, como é que nós podemos fazer para se reconectar nesse caso? É possível que nós consigamos nos reconectar? De novo, vem o autoconhecimento. O autoconhecimento ele permite que nós olhemos para dentro com um olhar de curiosidade. É muito interessante isso, porque normalmente a gente tem curiosidade com os outros, não com nós mesmos. Então, quando eu começo a perceber aquele sinal de fome, e eu disfarço isso, seja porque eu estou ocupada fazendo algum trabalho, seja porque não deu o horário que eu tinha que comer, só um momentinho. Eu estou deixando de estar conectada com a minha sensação de fome, com o meu sinal de fome.
Então, como a fome ela passa por graus, assim como a saciedade, o ideal é que nós consigamos entender que quando a fome está naquele grau mais intermediário, é o momento de comer. Então, começa com barulhinho no estômago, uma sensaçãozinha de roncar, e aquilo vai aumentando até o ponto de você ter uma dor de cabeça, um incômodo mesmo físico, te leva a comer rápido. Nessa situação de comer com muita fome, a saciedade, infelizmente, também não vai ser observada no início dela, que é quando começa você já se sentir mais ou menos alimentado e achando que pode parar naquele momento que está bom. Não, a gente não consegue fazer isso. Comemos rápido, quando estamos na fome máxima, e conclusão, a saciedade vai para o máximo também, que é aquele momento que você está muito estufado, que você pode até abrir o botão da calça para poder se sentir melhor. Então, o autoconhecimento a respeito das sensações corporais é um processo de treinamento, onde aprendemos a escutar o corpo. Então, como a fome e a saciedade têm graus, uma forma é você começar a prestar atenção naquele início dos sintomas da fome, que é um leve roncar, é uma sensação que a barriga está começando a ficar vazia, e não deixar que vá para aquele momento que já tem uma dor no estômago, que já tem uma dor de cabeça, que já tem sinais de fraqueza. E quando isso acontece, o que normalmente acontece é que nós passamos também a procurar uma comida com urgência, não escolhemos também de uma forma mais saudável, e comemos rápido, não prestamos atenção na saciedade e acabamos indo para o ápice da saciedade. Esse ápice da saciedade pode ser aquela situação do estufamento do estômago. A gente continua comendo e acaba tendo que abrir o botão da calça para poder caber mais ou parar nesse momento. Então, isso não é nem nome de saciedade, isso é um estufamento. Quando a gente come naquele grau intermediário, que é o início do desconforto, ou deixa um pouquinho mais, aquele momento que a gente começa a pensar em comida, você também vai comer, pode desenvolver aquele comer com mais cautela, melhor dizendo, com mais atenção, em que você percebe que você está comendo, saboreia, dá tempo do seu organismo mandar os sinais, enfim, você consegue prestar atenção na sua saciedade. Então, o ponto de equilíbrio é não deixar comer no grau máximo de fome e parar no grau máximo de saciedade, ou seja, buscar o equilíbrio. Com isso, nós percebemos o quanto o nosso corpo está nutrido, porque a saciedade nada mais é do que isso. Perceber que essa ligação do seu estômago, do intestino com o cérebro, ela tem que acontecer. Né? Então, se nós temos a neurociência que já provou que isso precisa ser feito, e que isso leva de 20 a 30 minutos para acontecer, essa sinalização, nós temos que realmente respeitar esse tempo do comer. E aumentar essa sensibilidade ao sinal de fome e saciedade vai fazer com que a gente consiga distinguir a fome fisiológica da fome emocional. Isso é muito importante. Só conhecer a fome emocional não adianta se a gente não entende o que é a fome física. Então, temos que confiar na sabedoria do corpo. É importante acolher, compreender que o nosso corpo ele responde de acordo com o ambiente, de acordo com nossos sentimentos, de acordo com quem está em volta de nós. Então, reconectar-se é olhar para as suas sensações sem julgamento, como observador curioso. Reconectar-se com o alimento é se relacionar com a comida e com a consciência da comida, com a autonomia, abraçar todos os sentidos da alimentação. Eu vou citar aqui uma nutricionista americana, precursora no estudo da nutrição comportamental, a Ellen Satter. Comer e dar de comer reflete nossa atitude e relacionamento com nós mesmos, com os outros e com as nossas histórias. Comer tem relação com autorrespeito, nossa conexão com nossos corpos e compromisso com a vida. Então, muito obrigada, espero ter contribuído sobre essas questões. Estou à disposição também, a Fernanda pode
colocar algum contato, tem um Instagram, e nós podemos conversar mais a respeito. Muito obrigada. Foi ótima, Paula, a sua apresentação. Assim, acho que esse é o caminho, né, para a gente fazer uma reflexão mais crítica sobre a nossa alimentação. É um assunto muito complexo, como você iniciou falando, né? Alimentação, a gente precisa fazer várias conexões para entender muito melhor como a gente se alimenta, né? Como você bem pontuou, por quê, como, o que a gente come, está relacionado não só a escolhas individuais, né? Como muitas vezes é passado, né, para as pessoas, e aí gera até uma culpabilização, e que ainda traz mais transtornos, né, para o ato de comer, quando na verdade a gente precisa ter um olhar mais social para a nossa alimentação também, né? A gente é um ser social, então a gente está inserido numa sociedade que tem uma determinada forma de organizar e de distribuir os alimentos. Então, o acesso a esses alimentos, né, não é só uma questão de ter condições financeiras ou não para ter determinado alimento, né? Mas o que está disponível para nós, né? Como você bem pontuou, né? Os mercados, hoje você pode ter uma facilidade, né? Uma variedade imensa de produtos, mas na verdade a qualidade, né? A gente tem que questionar muito essa qualidade, porque a introdução de ultraprocessados é imensa, são milhares de novos produtos ultraprocessados que são disponibilizados para nós. E eles são atrativos, né? Porque eles utilizam diversas estratégias de marketing, né? E que mexem exatamente no nosso comportamento, naquilo que a gente quer consumir, mas também no nosso paladar, quando realçam, né, os sabores. E aí torna, sim, as nossas escolhas mais difíceis, né? A gente precisa ser mais criterioso. E eu acho que assim, o nosso debate aqui, ele permeia esse diálogo com a questão da alimentação. É que vamos parar de pensar um pouco só nessas questões individuais e pensar de uma forma mais ampla em como que nós podemos, com um pouco mais de conhecimento, fazer escolhas mais autônomas dentro dessas possibilidades, conhecendo as dificuldades, conhecendo também o que é mais favorável, né? Reconhecendo e parando para ter atenção a esse movimento, tanto às percepções corporais, quanto ao nosso movimento de organizar a alimentação na nossa casa ou no comer fora, como a gente faz isso, em que tempo, quem faz, a divisão do trabalho familiar relacionado à alimentação, todos esses assuntos. Quanto mais a gente se debruça sobre eles, mais a gente consegue fazer escolhas e tornar hábitos mais consistentes, caindo em menos ciladas, né, de dietas mirabolantes, de resultados rápidos, que são inconsistentes. Então, a gente também trabalha aqui na DIPROS com esse foco numa educação alimentar que é individual e também coletiva, e pensando assim em bons resultados a longo prazo, né? A partir do conhecimento e das escolhas, do comportamento mais adequado para o que a pessoa quer, para um estilo de vida, para uma saúde, né? Mais, mais permanente, né? Mais a longo prazo. Então, eu acho que esse nosso encontro, né, inaugura a sua, com brilhantismo, né, a sua chegada assim, para compor, né, a nossa equipe de uma forma colaborativa, né, e te agradeço demais aqui em nome, né, da DIPROS, da CSAD, do Valdemir, do Ricardo e, né, do TRT. Muito obrigada, Paula. Eu que agradeço, Fernanda, estou à disposição, tá? E vocês, nossos colegas, que o vínculo com o tribunal é eterno. Então, tá bom. Um abraço. Tá.